Na aula de hoje, eu vou falar para vocês sobre viabilidade econômica. Eu vou explicar o que é viabilidade econômica e os principais índices utilizados quando nós falamos em viabilidade econômica. O estudo da viabilidade econômica, ele é indicado para quando uma empresa ela deseja adquirir um novo projeto. Esse estudo, ele vai mostrar para a empresa se esse projeto é viável ou não, ou seja, se a empresa deve ou não aceitar aquele projeto que ela está planejando. E para que uma empresa decida se é viável ou não assumir um novo projeto, ela precisa desenvolver um anteprojeto, ou seja, ela precisa verificar e fazer uma análise de riscos e incertezas que fazem parte daquele projeto. Ou seja, ela precisa verificar quais são as projeções de receita, ou seja, quais são as receitas que aquele projeto irá trazer para a empresa. Ela precisa verificar quais são os custos de manutenção e de elaboração e de execução do projeto. Precisa identificar os investimentos necessários e utilizar os dados extraídos dos indicadores financeiros. Para que seja realizada um estudo de viabilidade econômica e financeira, é necessário que algumas perguntas sejam feitas. Essas perguntas são: quais fundos serão utilizados para colocar em prática a ideia? Ou seja, qual capital que será utilizado para a realização desse projeto? Onde que esse valor vai ser investido? Quais são os rendimentos e despesas esperadas nos anos futuros? Você pode fazer uma análise de um período pequeno, de um período longo, um período, mas o ideal é que isso seja feito em um período entre 3 a 5 anos. Qual seria o rendimento do capital investido, ou seja, esse projeto ele vai ser lucrativo? Qual será o mínimo que a empresa poderá faturar para superar os custos e começar a lucrar, ou seja, com quanto tempo aquele projeto vai me trazer retorno. Os fatores que devem ser levados em consideração no ato de decisão de aceitar ou não um projeto devem ser quais os riscos, tá? Eu preciso levar em consideração quais os riscos que envolvem esse projeto, qual é o retorno que esse projeto vai me trazer e qual que é a liquidez, ou seja, em quanto tempo o projeto vai se transformar em dinheiro, vai se transformar em lucro para minha empresa. Os riscos e as incertezas que existem dentro de qualquer projeto, eles são atrelados, tá, com a questão do retorno. E o que é incerteza? Incerteza é o risco que está atrelado, mas é aquele risco incerto, ou seja, é aquele risco que não pode de fato ser prevenido. Então, incerteza é aquilo que não pode ser previsto. Já os riscos são ocasiões que podem ser previstas e podem ser criadas medidas para que os riscos não afetem o desenvolvimento de um projeto. Então, os riscos eles se classificam em riscos de mercado e riscos privados, onde os riscos de mercado, como o próprio nome diz, está relacionado ao mercado, ou seja, são os riscos inerentes à taxa de juros, à taxa de câmbio, à variação da Selic, a variações de iniciativas
políticas, de novas políticas cambiais, de novas políticas creditícias. Já os riscos privados são inerentes a cada projeto, ou seja, os riscos privados são os riscos internos, aqueles riscos que podem acontecer internamente dentro da execução de um projeto, como, por exemplo, acidentes de trabalho. Para nós fazermos um cálculo da viabilidade econômico-financeira, nós precisamos utilizar os indicadores econômicos. Esses indicadores econômicos, eles vão nos apresentar se um projeto é viável financeiramente. Os principais indicadores econômicos utilizados são valor presente líquido, taxa interna de retorno e payback. E nós temos também, antes de começar de fato a falar sobre os indicadores, nós precisamos entender o que é a taxa mínima de atratividade. A taxa mínima de atratividade, ela corresponde à menor rentabilidade desejada para a remuneração de um projeto. Então, funciona assim. A poupança hoje, ela está com um rendimento por volta de 3% ao ano. Então, para que um projeto seja atrativo, ele tem que oferecer uma taxa igual ou maior que a poupança. Porque, por exemplo, se um projeto me oferecer uma taxa de retorno anual de 2% ao ano, eu não vou aceitar. Por quê? Porque ele não tem uma taxa mínima de atratividade para concorrer com as outras oportunidades de mercado, tá? Então, é sempre bom, quando nós falamos em taxa mínima de atratividade, criar um parâmetro. E um dos parâmetros utilizados é o valor da rentabilidade anual da poupança. Então, para que um projeto ele seja atrativo, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter uma aceitação e uma taxa que me traga uma lucratividade boa. Então, hoje, essa lucratividade ela tem que ser maior que 3%, porque isso vai justificar não aplicar o meu dinheiro na poupança e sim investir esse capital em um investimento que traga maior rentabilidade. E o primeiro indicador que nós vamos utilizar é o payback. O que é o payback? O payback é um indicador que apresenta qual é o tempo necessário para que um negócio se pague, ou seja, o tempo necessário para que o investidor tenha todo o seu capital investido de volta. O payback, ele pode ser entendido como o tempo exato de retorno necessário para se recuperar um investimento inicial. Então, para se encontrar o payback, é bem simples. Você vai dividir o valor investido pelas entradas de caixa, que representam um fluxo de caixa. Então, eu tenho aqui um exemplo. João investiu R$100.000 com uma estimativa de receber R$35.000 por ano. Determine o payback. Então, aqui a questão está pedindo para que você diga ao João quanto tempo que ele vai gastar para ele conseguir ter de volta os R$100.000. Então,
nós vamos dividir o investimento, que é R$ 100.000, pelo fluxo de caixa projetado. Então, vai ser R$ 100.000 dividido por R$ 35.000, que vai ser igual a 2,857. Isso quer dizer que em aproximadamente 3 anos, o João vai conseguir resgatar os R$ 100.000 que ele investiu. Outra coisa que nós precisamos levar em consideração quando nós estivermos analisando a aceitação de um projeto é verificar qual é o custo de oportunidade deste projeto, ou seja, qual que é a sua taxa de atratividade, como eu já falei ontem, que o custo de oportunidade ele é o retorno gerado por outras alternativas de investimento, geralmente títulos com juros baseados na taxa Selic. Ou seja, eu tenho R$ 100.000, eu tenho as seguintes alternativas. Ou eu invisto R$ 100.000 na poupança, ou eu invisto R$ 100.000 em uma franquia de cosméticos, ou eu invisto R$ 100.000 em desenvolvimento de aplicativos para celular. Então, eu tenho 3 opções de investimento e eu vou verificar qual dessas 3 opções é a mais vantajosa. É preciso analisar, como eu já falei para vocês também, a questão do risco do projeto, tá? Então, eu preciso colocar dentro dos meus custos do projeto um valor referente aos riscos que aquele projeto pode vir a ter. E eu preciso verificar também a questão da liquidez, que é a capacidade ou tempo estimado para o ativo ser convertido em caixa, ou seja, com quanto tempo que aquele determinado investimento vai conseguir trazer capital para minha empresa. Outro indicador econômico que nós precisamos levar em consideração é o VPL, ou seja, o valor presente líquido. O VPL, ele vai mostrar qual é o verdadeiro valor que o empresário vai receber líquido em um determinado período depois de ter investido o seu dinheiro. Nessa figura, vocês estão vendo a representação gráfica de um fluxo de caixa. Para calcular o VPL, é muito importante entender o que é um fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa, ele vai demonstrar as entradas e as saídas, ou seja, as receitas e as despesas em um determinado período de tempo. E nós temos o seguinte: todo investimento ele vai ser representado por VP, que é valor presente ou valor principal. Então, para que eu tenha recebimentos, eu vou investir um valor inicial e a partir do primeiro mês eu já vou ter entradas, ou seja, eu vou ter recebimentos, eu vou ter ganhos com esse valor que eu investi. Então, por isso que no período 1, 2 e 3 eu vou ter as minhas setinhas para cima, porque elas representam entradas. Só que determinados investimentos, eles precisam de uma manutenção. Por exemplo, se eu adquirir um prédio residencial, em algum momento eu vou ter que fazer uma reforma para alugar esse prédio. E essa reforma, ela vai representar o quê? Ela vai representar desembolso. Então, toda vez que houver uma retirada de dinheiro, eu vou ter a minha setinha para baixo, tá? E o valor futuro vai ser o valor total recebido com este investimento.
O valor presente líquido, ele é um dos métodos mais utilizados na análise de projetos de investimento e ele tem como objetivo calcular o valor presente de pagamentos futuros. O VPL, ele leva em consideração uma taxa de custos. O que vem a ser essa taxa de custos, tá? A taxa de custos, ela é uma taxa que é uma taxa de manutenção que você precisa pagar durante o teu investimento. É extremamente importante saber que o resultado do cálculo do VPL, ele pode ser negativo, neutro ou positivo. Ou seja, quando ele é negativo, significa que você não conseguiu ter de volta o teu valor investido. Se ele é neutro, você não vai ter lucro nem prejuízo. E se ele for positivo, você vai ter lucro. Então, resumindo, o VPL, ele utiliza os valores projetados dos fluxos de caixa. É preciso analisar qual que é a taxa mínima de atratividade para saber se ela é viável ou não. O VPL pode ser positivo, negativo ou nulo. E um projeto só deve ser aceito quando o VPL for positivo. E agora eu vou mostrar para vocês a fórmula geral e a fórmula analítica para se encontrar o VPL. Tá? Então, para encontrar o VPL, eu vou precisar saber qual que é o meu valor de fluxo de caixa, ou seja, quais são as entradas que esse investimento vai me trazer. Eu preciso saber qual que é a minha taxa, ou seja, qual que é o meu custo de capital, qual é o percentual que vai ser necessário referente a esse investimento e o valor inicial que foi investido, no qual eu espero retorno. Então, a fórmula geral é VPL é igual ao somatório de N períodos com uma taxa que é calculada através de cada período. Por isso que eu tenho aqui que 1 mais a taxa elevado a N, porque ela vai ser desmembrada enquanto os períodos durarem o projeto. Então, eu tenho aqui que agora a fórmula analítica, ou seja, a fórmula detalhada. Se o meu projeto ele for ter uma duração e retornos de 3 períodos, então a minha fórmula vai ficar assim: VPL é igual ao somatório do período 1 mais o somatório do período 2 mais o somatório do período 3. E assim sucessivamente. Vocês vão fazer isso de acordo com a quantidade de parcelas tiver o investimento que vocês estiverem analisando, tá? E como a taxa ela vai influenciar de acordo com o período, no período 1, o nosso coeficiente vai ser elevado a 1, no período 2 vai ser elevado a 2, no período 3 elevado a 3 e assim sucessivamente. O PV significa o valor do investimento inicial e o FC, o fluxo de caixa, ou seja, fluxo de caixa são as entradas, os recebimentos que eu vou conseguir depois que o meu projeto já estiver instalado. Agora vamos a um exemplo. Um projeto de investimento inicial de R$70 mil gera entradas de caixa de 25 mil nos próximos 5 anos. Em cada ano, será necessário um gasto de 5 mil para a manutenção. Considerando-se um custo de oportunidade de 8% ao ano,
pede-se determinar o valor presente líquido dessa operação. Então, essa questão está pedindo que você determine qual que vai ser a lucratividade líquida deste projeto no final dos 5 anos. Vocês vão saber dizer se esse investidor ele deve investir nesse projeto ou não. Então, para resolver, nós temos os dados do problema, que são investimento inicial de 70 mil, entradas de caixa de 25 mil, despesas com manutenção de 5 mil, que são as saídas de caixa, o prazo do projeto de 5 anos, o custo de oportunidade ou a TMA ou a taxa, que é igual a 8% ao ano. Só que nós precisamos entender o seguinte: o problema diz que foi realizado um investimento de 70 mil com entradas, com recebimentos de 25 mil. Só que todo ano esse empresário ele teve que fazer o quê? Ele teve que fazer uma manutenção, ou seja, um investimento para que ele consiga ter esse recebimento. Então, a minha entrada líquida, que é o que vai de fato para o bolso do empresário, é 20 mil reais, porque é o valor de 25 mil, que são as entradas brutas, menos 5 mil, que é o custo de manutenção. Primeira coisa que a gente precisa fazer para resolver o problema é fazer o fluxo de caixa, tá? Então, aqui eu fiz o investimento inicial no período 0 e a partir do primeiro ano eu tenho um rendimento de 20 mil reais, no segundo ano 20 mil, no terceiro 20 mil, no quarto 20 mil e no último ano também 20 mil. Por que que aqui é 20 mil? Porque 20 mil é o meu recebimento líquido. Para resolver esse problema, eu vou pegar a fórmula e vou substituir. Então, eu sei que o meu VPL vai ser o somatório dos fluxos de caixas dividido por 1 mais a taxa elevado aos meus períodos. Então, eu tenho aqui 20 mil dividido por 1 mais 0,08, porque eu preciso transformar em percentual elevado a 1. 20 mil dividido por 1 mais 0,08 elevado a 2. E eu preciso fazer isso durante 5 períodos, tá? Porque esse investimento ele vai durar 5 anos e eu vou ter retorno durante 5 anos. Então, aqui, coloquei todos os fluxos de caixa, menos o valor que foi investido. Agora, eu vou resolver primeiro o que está entre parênteses. Então, primeiro eu faço a soma, depois eu resolvo o exponencial. Então, eu tenho aqui que o primeiro vai ficar 20 dividido por 1,08 mais 20 dividido por 1,1664, que é o resultado de 1,08 elevado a 2. Vou fazer isso para os 5 períodos e depois eu vou... A próxima etapa é dividir 20 mil por 1,08, que vai ser igual a 18.518,52. Depois eu vou dividir 20 mil por 1,1664, que vai ser igual a 17.146,78 e assim sucessivamente. Depois eu vou somar todos esses valores e eu vou encontrar um resultado de 79.854,20. Então, esse aqui é o somatório líquido, depois de descontado o custo de oportunidade do meu VPL, menos o valor que eu investi
para ter esse retorno. Então, o meu investimento, ele teve um retorno total de 79.854 menos o valor que eu investi. Qual foi a rentabilidade do meu investimento? Foi de 9.854,20 centavos. Nesse caso, o VPL ele foi maior que zero, tá? Porque eu investi 70 mil e no final de 5 anos eu resgatei 9.854,20. Isso quer dizer que eu devo aceitar esse projeto porque ele é lucrativo. Quando nós não sabemos a taxa de atratividade, que nesse caso aqui é 0,08, nós vamos precisar encontrar essa taxa. E para isso, nós vamos usar o método de taxa interna de retorno. Então, a taxa interna de retorno é um cálculo utilizado para apurar a taxa de desconto que teria um determinado fluxo de caixa para igualar o seu valor presente líquido a zero, ou seja, eu preciso encontrar uma taxa que me mostre a partir de qual valor esse investimento é necessário. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, se eu estivesse utilizando uma taxa bem menor, por exemplo, uma taxa de 0,04, talvez eu conseguiria igualar, eu iria encontrar um resultado deste somatório igual a 70 mil, diminuindo 70 mil de 70 mil seria igual a zero. Então, com isso, eu sei que eu só posso aceitar um novo projeto se a minha taxa for maior ou igual a 5. Então, quando nós não sabemos a taxa nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos utilizar essa fórmula, tá? Onde eu preciso encontrar o resultado dessa equação, ele precisa ser igual a zero, tá? Então, resolvendo, eu vou encontrar um resultado que vai igualar isso tudo aqui a zero, onde eu preciso encontrar o somatório que me leve ao momento zero, ou seja, ao momento inicial, onde o meu VPL vai ser nulo. Então, eu continuo utilizando o somatório de todos os fluxos de caixa que qualquer projeto ele oferece. Então, e aqui eu vou ter que encontrar a TR, que é a taxa. Certo? Então, por que que eu devo utilizar esses métodos de viabilidade? Eu devo fazer uma análise utilizando esses métodos de viabilidade, porque esses métodos eles vão mostrar se um projeto é viável ou não, ou seja, se eu devo ou não aceitar um projeto. A análise de risco, ela é muito importante e ela precisa andar junto com a viabilidade econômica. Por quê? Porque se eu faço uma viabilidade econômica perfeita, eu sei financeiramente que o projeto vai ter lucratividade, mas eu não sei quais são os riscos. Então, os riscos se não forem calculados, eles vão fazer com que o seu projeto despenque
ou seja, todo recurso que foi destinado para o projeto, às vezes ele vai ter que ser usado para diminuir ou resolver os riscos inerentes àquele projeto. Por exemplo, se for um projeto de construção civil e os riscos à saúde dos funcionários, dos colaboradores não forem analisados. Então, eu posso ter um acidente de trabalho que poderia poderia ser previsto e não vir a acontecer se eu realmente tivesse analisado os riscos. Dúvidas que vocês tiverem sobre viabilidade econômica, sobre outros índices que podem ser levados em consideração para cálculo da viabilidade econômica, vocês podem deixar um comentário, porque aí eu gravo um novo vídeo tirando as dúvidas de vocês.